Então vamos lá. Eu vou só fazer uma breve apresentação, então. Bom, hoje a gente tem então uma palestra com o Fabrício Matos. O Fabrício Matos é natural de Curitiba, né, Fabrício? Você é Sim, de lá mesmo, né? Aham. sou. Ele se graduou na Embap, né, na Belas Artes, com o professor Luiz Cláudio Ferreira, um grande professor de Curitiba. Daí o Fabrício foi para Londres, ele se formou, fez um mestrado lá, mestre em performance pela Royal Academy of Music, e recentemente ele obteve o doutorado, né, o PhD em performance musical pela Royal Academy of Music também, e o primeiro músico latino-americano a ter esse título naquela instituição, né, que é uma das instituições mais famosas de ensino musical do mundo, né? Ele é um violonista premiado em vários concursos de violão, lançou vários álbuns na carreira, mas o Fabrício também tem uma peculiaridade que ele é um empreendedor. Eu conheço ele pessoalmente, eu sei o quanto ele é empreendedor, né? Então ele tem foi o fundador da Worldwide Guitar Connections, é diretor artístico, e ele também tem trabalhado como diretor criativo e curador em vários projetos, como a Ibero and Latin American Music Society, a Associação Argentina de Alaúdes e Guitarras Antigas, a BBC Radio e o Ministério de Relações Exteriores no Itamaraty. Eu vou sem mais delongas, Fabrício. Se faltou alguma coisa, fica à vontade para falar, alguma coisa que você julgue importante aí. E te convido então para falar sobre os novos palcos, New Stages. Obrigado pela sua Bem, presença. É uma honra a gente ter obrigado, você aqui. obrigado, prazer é meu. Bom, obrigado pelo convite, né? É muito legal e muito raro, na verdade, eu ter esse tipo de convite para falar com o pessoal do Brasil. É, até me perdoem qualquer erro de palavras estranhas que eu possa usar. Então, às vezes é difícil apresentar uma pesquisa de anos e anos que a gente fez em outra língua, mesmo que seja na língua mãe. Então, como Deus falou, meu nome é Fabrício Matos, eu sou, originalmente, eu sou um violonista clássico de formação que, digamos, pode-se dizer clássica, apesar de eu ter começado minha vida musical tocando percussão em baile de carnaval, quando eu tinha 5 anos de idade. É, e, enfim, tive uma formação por vários instrumentos até chegar ao violão e ter uma formação no violão clássico ainda no Brasil. E ainda no Brasil também, eu comecei a me dedicar muito aos projetos de produção, né? Não só de concertos, de violão, de gravações e tudo mais, mas uma coisa um pouco mais geral, né? Envolvendo vários instrumentos, produzia séries de música de câmara, produzia vários projetos com o Sesc, né, de lei de incentivo e tudo mais. Então, sempre tive essa, digamos, essa veia um pouco mais de produção também, muito envolvido em criar projetos, né? E, e essa veia, né, de criação de projetos culminou nesse projeto que o Luiz citou, chamado WGC, Worldwide Guitar Connections, que era um projeto meio de quase rebelde, assim, sabe? É um projeto que veio depois de várias experiências ruins que eu tive com concursos, com, né, a vida musical que se apresentava a mim, principalmente, né, no ambiente europeu. E, e, o, W- e a ideia com o WGC era realmente fazer tudo ao contrário do que as pessoas me falavam, né? Então, falavam que não dava para viver de música sem passar por concurso, né? Que concurso era mal necessário. Eu criei um projeto puramente colaborativo, onde não existia nem nada de competição, nada de concurso ou concurseiros envolvidos. Diziam que não dava para fazer concertos, gravações, tudo mais só com música contemporânea. E eu fiz, né, 8 anos do WGC só com música contemporânea, música encomendada por mim, tocada e gravada primeiramente por mim, e rodei o mundo com esse projeto. E então o WGC teve muita inovação, né, envolvida no projeto. É, porém chegou um momento que eu comecei a me dar conta que não só o WGC, mas vários projetos em que eu participava, na verdade,
faltava um pouco de uma pegada conceitual, né? Uma linha conceitual que, que, que justificasse a existência daquilo, que não fosse só por ser inovador ou só por ser uma coisa nova, mas que existisse um, um conteúdo um pouco mais interessante. E com isso eu comecei a retornar a Londres, né, nesse sentido de tentar fazer um projeto de pesquisa um pouco mais amplo do que eu fiz com o WGC. E até aqui em Londres, o pessoal até hoje brinca quando eu vou na Academy que eu sempre fui o lado B da música, né? Essa coisa da música clássica, da música de concerto. Então, e esse projeto é totalmente um projeto de lado B da música de concerto, né? Como vocês vão ver. Então, o nome do meu projeto foi New Stages, Revisitando o Entendimento de Palco e Performance em Eventos de Música. Essa é uma tradução, né, do inglês para português. E até me perdoem se eu tiver traduzido alguma coisa errada, mas eu vou deixar o link depois, já deixei um arquivo aqui onde vocês podem acessar os originais. É, e esse projeto, como eu falei, é uma resposta a uma necessidade artística de se fazer as coisas de uma maneira diferente, mas não só por ser diferente, mas por uma necessidade do período histórico em que a gente está vivendo, né? Digamos, uma infelicidade com o jeito que as coisas estão se conduzindo no ambiente da música de concerto, principalmente na Europa, né? Então, para hoje, o que eu preparei para falar, é, como eu acredito que tenha vários alunos, né, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, não sei se tem alguém de doutorado, mas é, eu achei que seria interessante falar dedicar um pouco mais de tempo sobre como a estrutura do projeto funcionou e como que eu lidei com a questão conceitual, a questão da pesquisa histórica, até etnomusicológica, em alguns aspectos, e a aplicação disso, digamos, na vida real, né, em uma série de eventos. Então, para quem não conhece, a Royal Academy of Music é o conservatório mais antigo daqui da Inglaterra, é o primeiro conservatório de música da Inglaterra, e uma característica da Academy é que é, a, o resultado de todos os projetos de pesquisa tem que ser práticos, né? Então, você tem que ter uma, um output que fala, né? Um resultado do projeto que seja palpável, digamos, né? Uma coisa menos ligada à musicologia, né? Não que a Academy seja contra a musicologia, mas tem uma coisa muito mais ligada à performance em si e à execução dos projetos, digamos, no mundo real, né? Aqui na Inglaterra as coisas são muito bem divididas entre instituições voltadas à performance, à composição e à musicologia. Geralmente quem quer musicologia pura vai para Cambridge ou Oxford, e quem fica aqui em Londres, né, na Guildhall, na Royal College, Royal Academy, como foi o caso do Luiz também, né, são projetos muito pautados pela prática, né, apesar de ter uma pegada musicológica muito evidente, né, e muito importante. Eu não sei qual que é a ênfase, né, da UDESC, né, isso a gente pode conversar depois, talvez, mas eu só queria, né, expor como é que mais ou menos as coisas funcionam aqui em Londres, né, acho que é interessante o pessoal saber, né, que se tem um projeto de pesquisa, né, o output prático desse projeto é muito importante para essas instituições. É, então, dito isso, feita essa introdução, deixa eu ver se está funcionando a mudança de tela aqui. Deu. O meu projeto foi um projeto com experimentações com layouts e dinâmicas alternativas em eventos musicais, analisando sua influência na compreensão por parte dos performers de palco e performance. Então, basicamente, a minha ideia foi mudar como as coisas são arranjadas no ambiente da performance musical, que isso que eu entendo como layout, e as dinâmicas, né, a dinâmica entre performer e público, né, digamos, qual é o tipo de relação, né, entre esses dois elementos da performance e qual é a disposição desses elementos também no espaço de performance.
e analisar como essas mudanças iriam influenciar no entendimento por parte dos performers do que é o palco e do que é performance, né? Eu vou falar um pouco depois sobre como isso foi desenvolvido, né? Então, o projeto de pesquisa foi dividido em basicamente duas grandes áreas, né? A primeira, que foi a pesquisa conceitual, em literatura, em pesquisa de campo e tudo mais, em entrevistas, em alguns casos, e a aplicação conceitual, né? Que é onde digamos, essa pesquisa conceitual de todo esse conhecimento adquirido se materializou principalmente numa série de eventos que foram estudo de caso, que, né, serviram também para a conclusão do meu projeto. Então, tanto a pesquisa conceitual quanto a aplicação conceitual geraram resultados que eu analisei ao final, na conclusão, né? E, e o que é interessante também dizer é que já dentro desse projeto de pesquisa, durante esses anos de PhD, cada uma dessas áreas se desenvolveu em outros subprodutos, digamos. É, Sendo a pesquisa conceitual se desenvolveu, por exemplo, em colaborações em novas obras com compositores daqui de Londres, que eu vou falar um pouco depois também. E a aplicação conceitual, né, que eram os projetos de performance ao vivo, se desenvolvendo em subproduto de projetos de vídeo em performance musical, que eu também vou falar depois como é que isso se desenrolou, como é que isso funcionou. Então, a pesquisa conceitual, essa primeira grande área, envolveu uma investigação conceitual histórica sobre espaço, ou space, né, no inglês, lugar, ou place, palco, ou stage, e performance. Então, o que eu fiz foi, na verdade, principalmente no primeiro ano, um grande apanhado da literatura, de literatura de estética, de filosófica, musicológica, etnomusicológica, sobre cada um desses termos, basicamente. Então, foi um ano de intensíssima pesquisa em literatura, em pesquisa de campo também, para dar um respaldo conceitual que eu considerasse um ponto de partida sólido para o que eu pensava em desenvolver, né? E essa pesquisa conceitual, né, principalmente sobre esses quatro termos, né, que eu citei, se desenrolou, se desenvolveu e resultou em colaborações com compositores em obras novas. Então, essa também é uma coisa interessante que eu queria deixar registrado, que, assim, apesar da minha pesquisa não ter tido relação direta com a minha vida como violonista, isso, na verdade, meio que por tabela, influenciou também o que eu vivenciava como violonista, né? Não parei de tocar enquanto fazia esse projeto e deixei essa pesquisa influenciar né, o que eu tinha de relação com compositores e com outros artistas, né? E um exemplo, por exemplo, foi essa obra escrita para mim por uma compositora chinesa chamada Sun Ke-tin, e, na verdade, essa obra se chama Ma. E má foi um conceito, não sei se alguém aqui já se deparou com esse conceito, mas é um conceito japonês estético filosófico que, que é muito aplicado na questão da interpretação do espaço, né? Do vazio e do espaço, né? Então, digamos, uma explicação de conceitos muito antigos desse sincretismo entre shintoísmo, budismo e taoísmo, da interpretação do vazio como algo que não é algo da falta de algo, mas sim algo que dá espaço para uma imensidão de coisas acontecerem, um espaço potencial. Então, enfim, não quero entrar muito em detalhes sobre esses aspectos do projeto, mas, por exemplo, essa pesquisa gerou uma obra como a Má, onde ela usou espaços, né, para expressar esse conceito do Má, que é um conceito de o vazio que dá forma a tudo, né? Não é o vazio de falta, mas é o vazio
que está entre as coisas. É um conceito bastante complexo, né? Bastante interessante, fascinante ao mesmo tempo. Então, esse é um exemplo de desdobramento da pesquisa. E a segunda grande área, que é a área da aplicação conceitual, né? Que é onde esses aspectos, né, da pesquisa conceitual em literatura, em pesquisa de campo e tudo mais, foram, né, digamos, solidificadas em eventos musicais. E esses eventos que foram na verdade, estudos de caso, né, serviram como estudo de caso, e, na verdade, virou uma série de eventos experimentais que eu conduzi aqui em Londres, chamada New Stage Series, que foram eventos de música em espaços vazios, né? Espaços vazios são a definição do que eu considero espaços vazios para a performance musical ocupa boa parte da minha tese, da questão de pesquisa conceitual da minha tese. É, e eu, né, termino com o argumento de que eu considero espaços vazios uma das grandes alternativas para um desenvolvimento mais interessante da música de concerto, né, das possibilidades da música de concerto. Eu vou falar um pouco disso depois também. E a gente, né, pode conversar sobre isso, posso explicar um pouco mais a minha definição de espaços vazios. Mas, basicamente, são espaços sem estruturas pré-definidas, como uma sala de concerto, por exemplo, que o palco é muito bem definido, o lugar do público muito bem definido e tudo mais. Tá, mudar aqui que não está, por algum motivo parou de funcionar. Ah, deu. Então, a New Stage Series, ela foi como eu falei, uma série de eventos em que eu explorei essa relação de layouts e dinâmicas de produção de eventos de música, maior parte música clássica, né? Então, o repertório digamos, não teve repertórios tão diferentes, não foi nada muito mirabolante, então teve muita gente tocando repertório padrão, porém, o jeito em que isso foi mostrado, digamos, ao público e as dinâmicas usadas para explorar esse repertório foram diferentes. Então, eu separei algumas fotos aqui de alguns eventos. Entendeu? Alô, tem que mutar. Obrigado. Então, por exemplo, esse primeiro evento, né? Só para exemplificar, né? Vocês podem ver no rascunho ali à esquerda, né? Que do lado esquerdo seria o público, do lado direito os performers, com uma divisória no meio, onde as pessoas assistiram aos performers tocando através de um espelho. Então, né, só para exemplificar essa discussão que eu quis criar sobre o que é o palco, onde é o palco, existe um palco, né, é uma performance, não é uma performance, o que é performance, né? Então, cada evento gerou diferentes respostas a essa pergunta, principalmente com relação a palco, né? Então, por exemplo, só de olhar a foto, assim, já é uma experiência fascinante de você pensar, né? Onde que é o palco, o que que é o palco numa situação como essa, né? Aqui não é a foto do evento em si, mas sim a foto do ensaio geral. E, por exemplo, nesse evento foi fascinante que muitas pessoas que estavam no público relataram ouvir os sons vindo do espelho, né? Apesar dos performers estarem literalmente ao lado deles, né? Então, existe uma coisa até cerebral, em nível cerebral, que aconteceu, que eu achei bastante interessante, algum desses eventos, né? Esse evento, por exemplo, foi chamei de Seance, né? Que é um evento baseado em rituais, alguns rituais, mas basicamente foi muito inspirado em um ritual da Groenlândia que acontece no escuro, né? Que foi relatado por um missionário dinamarquês que fazia parte da minha pesquisa conceitual e me inspirou a criar um evento baseado nisso. Então, vocês podem ver pelo rascunho ó, o público no meio, né? Eu desenhei essa disposição do público e os performers ao redor,
que podiam se movimentar livremente, né? O que não é algo tão normal. E daí a foto que vocês veem que está vermelho ali, na verdade, segundos antes do evento começar. Quando o evento começou, apagou a luz e o evento inteiro, por mais de uma hora, aconteceu em escuridão completa. Teve muita improvisação também no evento, teve repertório padrão, improvisação de sons muito loucos, que até hoje a gente não sabe de onde que vieram, mas tiveram experiências muito interessantes como essa durante a série. Isso aqui tinha uma sala vazia, completamente vazia, porém eu esmaguei o público e os performers num canto único. Esse evento se chamou Claustrofobia. Então eu queria, com isso, ver como a invasão do espaço pessoal dos performers influenciava a noção do que é palco para os performers, né? E, né, para o público. Então, eu esqueci de falar, mas as minhas perguntas, digamos, né, de performance e palco foram direcionadas aos performers. Em nenhum momento eu fiz questionários para o público, né? Porque uma das ideias desse projeto é que os performers de música possam definir os elementos básicos do que é palco e do que é performance, né? Que muito, né, não sei, né, como o pessoal, o quanto o pessoal entende desse aspecto de performance, mas muito da terminologia da performance vem, na verdade, do teatro, né? Por ser as artes performáticas que evoluíram, né, principalmente as artes performáticas europeias que evoluíram dentro do contexto do desdobramento do teatro grego e tudo mais. Então, toda a nosso entendimento do que é performance, não todo, mas a maior parte do nosso entendimento do que é performance, principalmente em música, ainda é muito ligado a padrões estabelecidos pelo teatro, pelas práticas teatrais. E, e uma das minhas ideias com esse projeto é, na verdade, ter uma definição desses aspectos, desses elementos da performance para a música, né? Não necessariamente a música deve se adaptar ao que é definido pelo teatro, não mais, pelo menos. Então, dito isso, esse é um outro evento chamado Análogos, que eu dividi o espaço de performance como os signos gregos, né? Foi o repertório, o programa foi todo inspirado, todo, né, ligado a critérios, né, digamos, da cosmologia, dos ideais gregos, né? Então, teve Ligeti, teve Bartók, tudo, né, relacionado a esses aspectos. E, como vocês podem ver, né, o espaço de performance na foto do direito em cima foi dividido entre é, é, em 6 partes, correspondendo a signos específicos, né? Então, é, é claro que não foi, digamos, um ritual grego, mas foi algo que, né, indicativo né, das origens da performance, digamos. Foi um conceito para piano solo. Esse é um evento para piano solo. E, e daí, né, o último evento que eu quero mostrar é esse que se vocês olharem no rascunho da esquerda, é o mesmo layout do primeiro evento que eu mostrei, porém, ao invés de explorar a imagem do performer através de um espelho, foi explorada a sombra do performance. Então, eu explorei muito as sombras o aspecto expressivo de sombras em performance durante o meu projeto. E, e esse, né, foi muito interessante porque eu estava controlando o lanterna e mostrava e escolhia o que o público ia ver. Então, era uma coisa muito mais próxima ao cinema, por exemplo, do que digamos, ao teatro, né, ao que a gente está acostumado. Então, esses foram só exemplos de eventos que eu produzi. Cada um desses eventos teve uma base muito sólida, conceitual, relacionada à pesquisa conceitual de antes, né? A pesquisa em literatura, em pesquisa de campo e tudo mais. Eu deixei um arquivo com link, quem quiser pode ir lá na tese depois. Cada evento
é um catatal de coisas que influenciaram o evento, como que eu elaborei cada um desses eventos e tudo mais. E também pode ler, né, a questão da conclusão do projeto, né? E só, né, muito rapidamente, o New Stage Series sempre, como eu falei, sempre teve essa questão da concepção, né, muito relacionada ao que gerou a ideia para produzir esses eventos e a produção em si, né? Para a concepção, eu segui uma metodologia que eu criei chamada III, ou III em inglês, que em inglês soa muito mais divertido, que vem né, diretamente relacionado à parte conceitual, de pesquisa conceitual, e cada um desses Is o primeiro relacionado à informação, o segundo, à inspiração, o terceiro, incubação. Então, eu passei cada evento passou por todo um processo muito específico de concepção e produção, né, que é uma coisa que não é tão comum você ver uma coisa assim no ambiente de música clássica, né? Então, por exemplo, dentro da concepção tem a informação, que são o conhecimento adquirido em vários aspectos, e como esse conhecimento adquirido me inspirou a criar alguma coisa, né? Então, é um critério subjetivo, obviamente, na inspiração. Em incubação, como que essas coisas poderiam ser, digamos, encaixotadas para se tornar um evento público, né? E envolver performers, público geral, né? Não só público acadêmico. E a produção em si dos eventos, que foi formada das ideias iniciais, né? Depois de uma fase né, digamos, juntar as peças, preparação com performance, realização, né? Que foi o evento em si, pós-evento. Então, existiram muitos workshops que eu fazia com os performers para explicar o conceito, explicar qual era né, a função esperada do evento, o que tinha influenciado esse evento para acontecer. Então, eles chegavam já no evento com uma cabeça muito diferente da cabeça de um performer clássico que vai se preparar para se apresentar numa sala de concerto, digamos. Então, todo esse processo de produção, na verdade, foi todo voltado a, digamos, convencer os performers que era possível fazer as coisas de uma maneira diversa e obter resultados diversos, apesar de ser com um repertório, digamos, canônico, padrão, né, muitas vezes. E o New Stage Series, como eu falei antes, né, é, gerou um resultado muito interessante, principalmente a partir de 2020, que é quando a gente entrou em lockdown aqui em Londres, o mundo inteiro entrou em lockdown, basicamente, por causa do Covid. E, e o New Stage Series, como todos os eventos públicos, teve que ser suspenso, né? Então, todos esses eventos que eu tinha planejado muito mais do que eu consegui fazer, mas basicamente tive que parar tudo, então todos estudo de casa, mas ao mesmo tempo eu tinha começado um projeto com a Embaixada do Brasil aqui em Londres, chamado Marés Journeys into Brazilian Music, e que era um projeto de recitais palestra, basicamente sobre música brasileira, que também teve que parar, né? Teve que ser suspenso, né? Eram todos eventos públicos. E depois de alguns meses, a Dida Cultural da Embaixada me ligou perguntando, porque eles tinham a verba, estava parada lá, e eles tinham que fazer alguma coisa com aquela verba. E ela me perguntou se seria possível eu unir alguma coisa da minha pesquisa, né, com os eventos ao vivo, com a ideia da música brasileira, de mostrar aspectos da música brasileira que as pessoas não esperavam. E isso me deu um start, que, né, isso realmente era uma oportunidade muito, muito boa de traduzir, digamos, as minhas ideias conceituais de eventos ao vivo para a mídia do vídeo, né? Apesar de eu nunca ter trabalhado com vídeo, né, com produção de vídeo e tudo mais, foi um projeto interessante né, de aprender como lidar com isso e como mostrar a performance musical de uma maneira que não fosse como um registro de uma performance ao vivo, mas sim algo que o vídeo
mostra aspectos que as pessoas não veem, é, aspectos, né, técnicos, aspectos conceituais, iluminação e tudo mais, que as pessoas não têm oportunidade de ver em eventos, numa sala de concerto, por exemplo, né? E disso, o Marés, Journeys into Brazilian Music, se tornou um projeto de vídeo que eu desenvolvi, né, sob encomenda do Itamaraty, e que foi todo filmado na Sala Brasil, que é na Embaixada do Brasil aqui em Londres, né? E ao mesmo tempo que veio essa ideia, eu tava estudando muito a questão de espaços na dança, né? De espaços de performance para dança e como, né, como eles lidam com a questão do palco, a questão da performance em si. E eu me deparei com essa citação, né, com essa frase, né, que a coreografia para a cama é site-specific na medida em que o vídeo cria seu próprio local para a dança ocorrer. O mesmo se aplica na arte e a performance interativa online. Então, é do Johannes Bieringer, né, que tem um livro muito, muito legal chamado Future House, Blind City. Então, o que isso me disse, o que isso me deu um clique, é que o que a gente está acostumado de ver de música em vídeo é, na verdade, um registro de algo, de uma outra mídia, que é a mídia do concerto, né? Que é o evento ao vivo. E, né, apesar de terem tido muitos projetos, inclusive o cara trabalhou muito com essa questão da criação de vídeos de performance. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver os projetos dele com cineastas, né? É, né, que ele chegou a dispor a orquestra de maneiras diferentes e tal, só para ter um link entre a ideia conceitual dele para aquela obra com né, a dramaticidade da imagem, né, dos músicos. Então, isso me fez pensar que era uma oportunidade de mostrar a música brasileira de uma maneira única, na verdade, e fazer as pessoas olharem um pouco mais para a música de concerto produzida no Brasil, mas através de olhos, digamos, de cinema, não de olhos de concerto, né? Então, surgiu esse projeto, né, de vídeo. Eu incluí algumas fotos aqui. Além desse, surgiram outros que, né, muita gente se interessou, ainda durante a pandemia, muita gente se interessou por esse projeto do Itamaraty, até instituições, grupos de música contemporânea aqui de Londres, Chinese Arts Now, que é ligado à cultura chinesa e tudo mais, encomendaram vídeos explorando esse aspecto da performance, né? Então, né, como vocês podem ver nesses screenshots aqui, por exemplo, no primeiro, essa questão da sombra, né, que eu já tinha explorado em eventos ao vivo, né, transferir uma ideia para esses projetos de vídeo, né? Na primeira foto, aquela primeira foto é da Canção do Amor, do Villa-Lobos. Então, eu criei todo um setting para expressar o, o que poderia estar acontecendo dentro da cabeça da cantora, né? Então, são três camadas, né, de realidade. É, a segunda obra é uma obra para acordeon e piano, que foi escrita para acordeon offstage, né, acordeon nos bastidores, e daí no vídeo se tornou uma outra coisa. Essa primeira foto é de um projeto chamado Infusion, que foi encomendado pela Chinese Arts Now e pelo Tangram, que é um coletivo de música chinesa, de músicos de origem chinesa, aqui de Londres. E essa primeira foto, na verdade, é dentro de uma flauta. Então, a gente fez numa obra que foi encomendada, a câmera correu e fechou dentro da flauta. Tá tudo linkado ali. Depois vocês podem assistir como isso foi feito. E daí uma outra imagem de uma outra obra do Villa-Lobos, uma canção do poeta do século XVIII, que eu toquei com a Gabriela de Laccia, cantora, soprano também residente aqui em Londres. Então, vocês veem que cada obra teve um tratamento cinematográfico, um tratamento de imagem, tudo mais diferenciado, né? Usando reflexos de luz, usando, né, sombra, né? Esse em vermelho ali embaixo também do Infusion, né? Que é baseado em obras de flauta.
E, e o projeto de pesquisa, no geral, né, como eu falei, né, tiveram essas duas grandes áreas, né, pesquisa conceitual, aplicação conceitual, que geraram vários outros materiais, como vocês puderam ver. E, e é interessante que hoje, mesmo hoje, depois de ter terminado esse projeto, né, toda essa pesquisa feita e todo esse material produzido de eventos continua gerando é, oportunidades profissionais e oportunidades de se desdobrar esse conhecimento adquirido, né? Por exemplo, a pesquisa conceitual continua gerando material para outras publicações acadêmicas. Eu vou falar de uma das que eu estou envolvido agora no momento. A aplicação conceitual, né? No caso, a New Stage Series, acabou gerando novos empreendimentos com o que eu estou trabalhando hoje. Então, uma da questão de publicação acadêmica que eu estou trabalhando hoje não sei se, né, quanto o pessoal conhece, mas tem a Routledge, tem esses companions, né, que são livros especializados em uma determinada área. Eles convidam especialistas de várias instituições para escrever capítulos, né, sobre o caminho que eles imaginam para aquela área específica, né? Então, esse vai ser o Routledge Companion to the Sound of Space, então é a relação do espaço com acústica, né, como né, a, a, os pesquisadores imaginam isso se desenvolvendo no futuro próximo. E eu escrevi um capítulo para esse livro que está para sair agora do forno, agora nos próximos meses, e o meu capítulo chama In Praise of Emptiness, The Future of Performance Spaces, que é onde eu defendo o argumento dos empty spaces, né, dos espaços vazios, como uma das grandes oportunidades para a gente explorar a música de concerto de uma maneira um pouco mais interessante, né, e que cria toda uma outra área, uma outra oportunidade de se explorar até mesmo o repertório canônico que a gente já tá acostumado, né? Através de layouts diferentes e dinâmicas diferentes também. E como novos empreendimentos, uma das coisas que eu estou envolvido é uma empresa nova chamada New Stages Creations, que foi fundada, né, com uma continuidade do New Stage Series. E eu esqueci de falar também que na época da produção daqueles vídeos para a Embaixada do Brasil, eu não tinha nenhum domínio técnico do meio do vídeo e tudo mais, então eu lembrei de um compositor brasileiro do Rio de Janeiro que estava fazendo mestrado aqui na Academy, chamado Bernardo Simões, e que tinha também uma experiência, né, no ramo do cinema. E então a gente fez essa parceria, onde eu entrava com a minha pesquisa, né, conceitual sobre como tratar a performance de uma maneira diferente, e ele entrava com o conhecimento de como transformar isso em imagem, né? Como filmar isso, como produzir essas coisas. Então foi um processo muito bacana né, foi um aprendizado fantástico. E junto com o Bernardo eu fundei essa empresa agora, no Stages Creations, que lida justamente com isso, com a música ao vivo, porém feita em espaços vazios, né? Então, cada evento da New Stage Series, que continua agora, mas fora de um caráter acadêmico e dentro de uma esfera mais comercial, cada evento tem um layout diferente, as dinâmicas são diferentes e tudo mais, então, uma continuidade daquilo que foi desenvolvido no ambiente acadêmico. E também produzimos vídeos, né, tendo a performance da música como o foco principal, né? Então, a gente quer mostrar a música, a gente quer mostrar a performance da música de uma maneira diferente, né? Então, só para, né, terminar essa apresentação, que acho que já deu o tempo, a minha ideia hoje, na verdade, era fazer uma exposição, né, muito breve, muito superficial do que o meu projeto de doutorado embarcou, né? É um projeto que foi de difícil classificação, né? Como vocês podem imaginar, não é um projeto de musicologia, não é um projeto de performance, não é um projeto de etnomusicologia, é um projeto meio que de tudo e de nada ao mesmo tempo.
e que eu tenho ciência que não seria qualquer instituição que aceitaria, né, pela questão da metodologia ser um pouco alternativa e tudo mais, mas a Royal Academy of Music, o departamento de pesquisa da Royal Academy of Music se diferencia por isso, né? Eu posso apresentar um projeto como esse e eles vão saber como, né, encaminhar as coisas dentro do ambiente acadêmico lá na Academy, né? Então, é, é isso que eu tinha para falar e, né, se alguém tiver perguntas, tudo mais, se algo não tiver ficado claro, né, eu tive que meio que passar meio por cima de alguns conceitos, mas se alguém tiver alguma pergunta, é só atirar. Obrigado. Obrigado, Fabrício. É fascinante como você encontrou um tópico que, na verdade, está ligado à sua trajetória, né, desde o início, mas que você conseguiu encaixar isso numa perspectiva de pesquisa e, como você falou, não é qualquer instituição que aceitaria esse projeto, né, para um projeto de doutorado, mas, por outro lado, abre a cabeça, né, um pouco, né, para a gente sair um pouco, pensar um pouquinho fora da caixa, né, fora das caixinhas onde a gente está acostumado no mundo acadêmico, né. Eu tenho, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, eu queria começar te fazendo uma pergunta, duas perguntas na verdade, se for possível, porque a gente pensa no palco tradicional, nas salas de concerto, ainda mais numa cidade aí como Londres, né, com salas super tradicionais e tal, de 150, 200 anos, e isso tem em todos os lugares, né, seus locais tradicionais. A gente pensa, né, como uma espécie de altar, né, e o músico vai para essa sala, né, que já é uma coisa estabelecida. Você pisa num palco onde já pisaram centenas de milhares de grandes músicos, né, ao longo de tantos anos e tal. E o que você está propondo é algo totalmente diferente. Às vezes levar a música para um local ou para um setup, vamos dizer assim, que nunca recebeu, né, um tipo de evento desse tipo. Eu me lembro até quando eu estava em Londres, eu não sei se você já estava fazendo doutorado, mas eu fui assistir um concerto seu com uma cantora, que foi num local muito único, assim. Pode falar Era uma caixa bizarro. d'água. Isso, era uma caixa d'água, não era gigante. No Brunel Museum. É um poço. Aham. Foi Hum. muito interessante. Ainda mais você sabendo o que que era aquilo, que depois eu fiquei sabendo que eles armazenavam água do rio Tamisa, não era uma coisa assim? Quando foi construído, É, tinha uma bomba, eu não sei, eu não lembro exatamente. na verdade, ali era a casa do Brunel, né? Um arquiteto Ah, super, certo. super. E ali foi é o shaft, né? Esse poço. No século XIX, uma dos divertimentos da elite londrina era passear pelo subterrâneo de Londres, né? Porque estava acabando de ser criado o metrô, né? O primeiro metrô do mundo e tudo mais, então foram abertas galerias por baixo da cidade inteira. E um dos atrativos para essa elite, digamos, era assim se vestir com aqueles vestidões, terno e tudo mais e passear no subterrâneo da Uhum, cidade. Então Londres tem essas coisas estranhas. E ali era a entrada principal para esse passeio, digamos, né? Daí, certo. com o passar dos anos, foi cimentado, né? E ficou só um poço, né? Que tem uma acústica meio surreal, assim. Mas Só que acho enfim, que na época que você foi, ainda era ilegal tocar lá, olha só. porque que descia por uma escada de construção, assim, né? Sim, era toda uma Agora experiência tá, para o agora tá público bonitinho também. e tal. Ah, que legal. Era bizarro, mas agora tá. Mas essa não era a minha pergunta, na verdade. A Tá. minha primeira pergunta era a seguinte. é, Particularmente quando você estava mostrando aquele primeiro exemplo ali de palco, né, vamos chamar assim, né, onde tinha um espelho, onde o performer não estava vendo a plateia. Eu me lembrei de situações até Esse minhas aí. particulares, é isso, de estar... Quer dizer, estava vendo a plateia pelo espelho, na verdade, né? Mas eu fiquei curioso se o fato de não estar frente a frente com a plateia, de alguma maneira, se dá para você falar que isso, e em outras situações similares, né, análogas, se dá para você falar que isso influenciou no desempenho.
pensando na diferença de você estar tocando num desses altares, né, como eu falei antes, né, e você está tocando num local totalmente inovador, que se isso de certa forma mudou ali a maneira como o performer lida com a performance, né? Isso era uma coisa, e outra coisa que eu fiquei muito curioso, embora eu saiba que as suas perguntas de questões de pesquisas fossem ligadas ao que os performers, pelo que eu entendi, que os performers perceberam, né, sobre esses palcos, sobre essas experiências, sobre a própria performance, eu gostaria de saber se você tem alguma impressão sobre como o público reagiu também, mesmo que não fosse Hum. diretamente ligado às suas questões de pesquisa. Então, depois de cada evento, né, e- e- os performers respondiam um questionário, né? Uma das perguntas do questionário eram quatro perguntas, né? Se existia palco e se eles acharam que existia palco e se existia onde era ou o que era, né? E uma das perguntas era também se o layout e a dinâmica tinha influenciado na maneira que eles tocavam, se eles sentiam que eles tocaram diferente. E isso está tudo na tese, né? Para quem quiser ir lá ver num dos links lá. É, e a maioria esmagadora diz que sim, né? E que muitos acharam na própria música, obras que tocavam há muito tempo, por causa da mudança do layout, da dinâmica, eles começaram a enxergar coisas nessa música que eles podiam expressar de uma maneira mais convincente. E outras que eles, né, expressavam numa sala de concerto que não estava rolando ali naquela situação, né? Então, foi interessante ver a reação deles, realmente, assim, de cada situação gerou, né, eram performances diferentes, instrumentos diferentes, situações, às vezes música de câmara, às vezes solo, mas sempre teve esse comentário de que, ó, uau, eu consegui mostrar coisas que eu sempre quis mostrar e nunca, né, nunca consegui, ou coisas que eu consigo mostrar facilmente música em sala de concerto, não deu, né? Então, e a questão do público, assim, apesar uma das fases, como eu falei, a fase de produção foi muito complexa, né? Tá tudo na tese, é tudo explicado, mas a última fase era o aftermath, que chama, né? Que é o encontro do performer, do produtor com o público, essa socialização, digamos, né? Que vem, na verdade, de uma teoria do Richard, o Schechner, né, o grande, né, pesquisador em teatro, né, do século XX, e que ele desenvolveu, né, uma sequência que toda performance deveria seguir, né, do grupo teatral dele. Então, a último passo dessa sequência era o aftermath, que ele considerava essencial que as pessoas se encontrassem depois para discutir o que tinha acontecido, né? E isso eu apliquei na minha série também, né? Então, sempre fiz questão de que as pessoas se encontrassem depois no bar ali da Academy ou fora da sala, tudo mais com os performances, né? E trocar experiências, apesar de não ter sido acessado academicamente né, a opinião, digamos, do público, né? Com relação à palco, com relação à performance. É, mas nesse caso, por exemplo, tipo, do espelho, tiveram, né, comentários fascinantes do público, né? Um deles foi que eles ouviam o som vindo do espelho, e a última obra foi com piano, onde eu fiz uma jogada, tinham dois espelhos, na verdade, um espelho refletindo o outro, né? O que vocês estão vendo ali, atrás da arpista, é um outro espelho, né, virado com as de costas, né? Então, para a última obra, o que a gente fez foi virar esse espelho de frente, sendo que daí o que gerou de imagem para o público foi o próprio público. Então, o público se enxergava na última obra, né? Uma imagem infinita, né? E isso foi muito poético esse final, assim, porque a pianista tocou uma obra de Couperin muito, 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 assim, quase etérea, assim. E daí, nessa obra, as pessoas começaram a ouvir o som da onde o som realmente estava vindo, né? E isso foi bastante fascinante, né? Uma das coisas, né? Todos os eventos tiveram, né, comentários fascinantes.
que hoje eu processo e aplico, né? Tento, né, mexer com essas coisas, mas na época não deixei influenciar do jeito que eu interpretava os resultados. Legal, obrigado. Perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Posso fazer a minha? Tá? Fabrício, genial, genial. Porque, como você disse no início, né? Os espaços de concerto, não só na Europa, né? Mas acho que eles estão com essa, esse engessamento, né? E não basta você inovar o repertório ou é, inventar performances malucas se o espaço continua conservador, né? E então você conseguiu lançar um novo olhar com essas mudanças de layout para um repertório canônico. Então você é como se abrisse algumas janelas da concentração do público e do próprio performer para um repertório que já está até ao desgaste, né? Aí a minha pergunta é o seguinte, então, bom, então primeiro parabéns por essa ideia genial. E eu acho que não é só Londres que precisa disso, né? A minha pergunta é: eu percebi pelas fotos que você postou da série que, embora o layout tenha sido completamente diferente, as salas me parecem que favorecem a acústica musical. Teve alguma sala que você se surpreendeu positivamente ou negativamente em relação à acústica e que isso pode ter alterado a recepção do público e do próprio performer? A questão da acústica foi uma grande discussão, na verdade, que eu tinha quase diariamente, né, com, não só com meus supervisores, mas também com o pessoal que participava da série, né? Tiveram, essa sala dessa foto, por exemplo, é a Angela Burgess, que é a sala mais nova da Academy. E é uma sala vazia, na prática, que é um espaço vazio, dentro das minhas definições, né? Que é um espaço que, quando você, né, se você olhar fotos dele na internet, ele não tem uma pré-estrutura, só que quando você vai lá, tá tudo sempre organizado, com piano lá na frente, em formato recital e tudo mais. E foi feito para ser um espaço de gravação, né? Então, é para ter essa questão, né, da acústica perfeita, né? Seja lá o que isso signifique, para música de câmara particularmente. Mas tiveram outro espaço. Essa sala, por exemplo, que foi o Seance, né? Que foi o evento Escuridão Completa. Esse espaço é horroroso, é uma acústica péssima, é uma sala, assim, que até para dar aula é ruim, sabe? Só que dentro daquela situação, né, é muito seca, os instrumentos projetam de uma maneira muito maluca. Não sei se o Luiz já foi nessa sala, em algum evento nessa sala, na época que estava aqui. É no porão da Academy. Só que dentro de uma situação diferente, numa dinâmica completamente diferente, me pareceu que as pessoas, é, mesmo os mais tradicionais, que vão em Wigmore Hall, que vão, né, em salas assim mais reconhecidas, meio que a questão da acústica virou uma coisa secundária, sabe? Que é que para mim eu sou provavelmente o único músico, o músico mais odiado no mundo, porque para mim a acústica é uma questão secundária. E eu falei isso num congresso de acústica uma vez aqui em Londres. E as pessoas ficaram assim, né? Eles me perguntaram assim, qual que é a função da acústica no teu projeto? Eu falei, nenhuma. É totalmente secundária. Porque tem tanta coisa a mais de experiência, só nessa relação entre performer e público, que, a, que, que, que os critérios acústicos que as pessoas vão esperando também mudam. Então, não é que você vai chegar num layout como esse, como foi o Seance, e você não vai esperar uma resposta acústica de Wigmore Hall, por exemplo. Então, é outra atmosfera, é outro universo, né?
Numa situação dessa, por exemplo, na mesma sala, um outro layout, mas assim, é grudado no performer. Então, qual é a função da acústica aqui, né? Por exemplo, quando você ouve o som do breu raspando no arco e na corda, né? Então, eu tive que relativizar muito essas questões. E até esse capítulo que eu escrevi para esse livro da Routledge foi, na verdade, um resultado desse congresso de acústica que eu participei, que depois tiveram simpósios depois, mesa redonda e tudo mais, né, na conversa, explicando os meus motivos, explicando como as coisas estavam funcionando para mim. Os próprios, como é que fala? Os acústicos, né? Acousticians, que fala em inglês, os cientistas da acústica, digamos. Falaram, não, mas realmente, a gente trabalha sempre numa coisa muito mensurada, numa coisa que a gente estabelece o que é o bom por critérios mensuráveis, mas quando você pega um projeto que muda tudo, né, que desestabelece a sala de concerto como o lugar de performance, os critérios acústicos também mudam, né? Então, cada um desses eventos foi uma resposta diferente e gerou realmente essa, esse start também para pensar com relação né, a diferença acústica. Esse aqui, por exemplo, assim, foi uma coisa assim, se você analisar sobre critérios de sala de concerto, a acústica foi horrorosa, né? Porque os performers estavam projetando para a parede absorve e tudo mais, tinha um monte de cortina na sala, mas daí dentro daquele contexto virou uma coisa completamente secundária, né? E as pessoas, né, mesmo sendo muitos deles assim super especializados, uma plateia super especializada, tudo mais, né? Realmente meio que passava batido a questão de, né, os critérios acústicos. Obrigada, valeu. Obrigado. Conceitualmente deixa de ser até um concerto, né? Deixa de ser um recital, não é isso, é outra coisa, né? É, Talvez seja mais próximo como de uma performance, de uma exposição, de uma instalação, é, talvez, né? uma Sei lá. das, uma das origens desse projeto é realmente isso, assim, o que eu comecei a perceber com os projetos que eu fazia antes é que as coisas não estavam conectadas ao momento histórico em que a gente está inserido, né? Então, as questões sociais, as questões estéticas de hoje em dia não têm uma resposta no ambiente de concerto tradicional. E com esse projeto eu tentei trazer todo. Imagina hoje, um exemplo bem quase chulo, assim, né? Com Netflix, por exemplo. Você pega o Netflix, você tem ali um acesso à linguagem de cinema que, assim, se você ficar na mesma coisa sempre, é porque você quer, porque você tem uma gama de linguagens cinematográficas enorme. E quando você vai em eventos ao vivo, você vai em eventos de dança, você vai em eventos de performance art, você vai em eventos até de teatro, né, que né, mais experimental, assim, né, existe também essa reconceitualização. E em música parece que, né, as coisas congelaram no que se considera uma época de ouro, que, né, principalmente aqui na Inglaterra, né, que é um país muito tradicionalista, super conservador em muitos aspectos, né? Apesar de vender essa imagem de inovador, tudo mais, na prática é congelado, né? Então, a ideia que a gente tem de concerto, de recital, é muito relacionada primeiro, é muito nova, né? É, né? A ideia que a gente, de concerto, como um evento comercial público, é uma ideia muito nova, né? E o começo dessa ideia aconteceu aqui em Londres também, né? Com a série do Abel Bar, tudo mais, né? A série a Subscription Series e tudo mais, que faziam lá em Covent Garden, perto daqueles lugares. E, que era, né? Eram eventos destinados à elite, mas eram eventos de network. Tanto que na minha tese está lá também, você vê os layouts que eram usados nos primeiros concertos, era assim, era um palco de um lado, e daí
a plateia de um lado, plateia de outro, um corredor no meio. Então as pessoas não viam o palco diretamente, não era a questão frontal com o palco. As pessoas viam elas mesmas, né, o outro lado do público. Então, né, eu fiz até uma discussão na minha tese sobre quais eram as prioridades, né? Então, a prioridade dos eventos de concerto eram, né, network, né, oportunidade de networking para uma elite inglesa, aristocracia inglesa. Mesma coisa com a ópera italiana, né? Tem muitos aspectos nesse sentido, né? Do layout, né? Que diz da pata de cavalo, né? E tudo mais. Que, né, as pessoas se enxergavam muito mais do que enxergavam o que era considerado palco, né? Então, a música era meio que secundária, né? Então, a ideia de concerto que se considera como a idade de ouro, né? É, é basicamente isso, né? Então, isso, né, não é a nossa sociedade, apesar de ser uma sociedade de culto à celebridade e tudo mais, né? A sociedade em si tem outras prioridades do que aquela sociedade aristocrática inglesa do século XIX, né? E os espaços têm que responder a isso, na minha opinião. Pessoal que está assistindo, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas, comentários. Oi, gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando? Gustavo? É o Gustavo, isso? Por favor, Gustavo. Tudo bom, Fabrício? Parabéns pelo Não, trabalho. obrigado. Eu queria, eu queria entrar na questão do repertório. Primeiro, assim, quais os critérios? Você falou que tiveram peças de diversos períodos, né? Então, qual foi o critério de escolha do repertório? E como o repertório também influenciava ou não as tuas experimentações, né, com relação ao espaço, aos layouts? E também na recepção dos performers, né? Talvez um performer mais especializado em música contemporânea, talvez fosse mais habituado a se dispor a pensar em diferentes formas de utilização do espaço, se isso se confirma ou não, enfim, por aí. Legal. Peraí, desculpa, qual que foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa, é tarde aqui já, o cérebro começa a morrer. O Então, tudo bem, repertório, né? os critérios de escolha do repertório e como o repertório Lembrei. influenciava a tua Tá. Então, experimentação. para todo evento da série, né, como eu falei, seguiam passos muito específicos, né? Todo evento seguia os mesmos passos. E um desses passos era um ou dois workshops, que era, na verdade, um encontro meu com os performers, em que eu explicava brevemente o que tinha gerado a, a ideia para aquele evento em si. E nesse ponto eu não tinha nada de repertório definido, né? Então eu juntava primeiro os performers, então eu definia primeiro o conceito do evento, explicava para os performers, trocava umas ideias do que poderia ser feito, o que não poderia, de acordo com os instrumentos que eu queria envolver. E daí vinha o pensamento com relação ao programa, né? Então é meio que um processo invertido, né? Até nesse aspecto, né? Eu inverti digamos, o que é esperado, né, do que você geralmente decide programa, leva lá numa sala. Não, o programa foi uma consequência da conceitualização do evento. E daí, os performers em si, né, na maioria esmagadora dos casos, eram os performers que escolhiam as obras que eles achavam que se adaptavam melhor àquela situação. E os performers em si, né, tinha essa oportunidade de ensaiar nesse layout, com essas né, de fazer ensaios nos espaços e tudo mais, e de onde vinham várias outras ideias do que fazer em alguns aspectos das obras que eles consideravam que podiam ser melhor explorados e tudo mais.
Com relação a ter performers especializados em música contemporânea, a questão aqui em Londres, principalmente na Academy, é que meio que todo mundo já experimentou meio que de tudo, sabe? Em vários aspectos. Os performers que participaram da série, a maioria deles eram alunos da Royal Academy of Music. Em alguns casos eu tive, né, pessoas, por exemplo, nesse evento que está mostrando ali, a foto de cima é uma dançarina que está fazendo mestrado na Trinity Laban. A gente colaborou em dois dos meus eventos, ela fez parte. É, mas dos músicos que participaram, a maioria eram estudantes de maior parte do mestrado da Royal Academy of Music. E dentro, né, só né, muito brevemente, dentro desses cursos de mestrado da Academy, a variedade de coisas que os estudantes são proporcionados é uma coisa quase assustadora, sabe? Os projetos que são envolvidos, encontra na cantina, vai tocar, sabe? Uma coisa muito dinâmica. Então, para ele, eu não tive nenhuma performance, não, o cara que é especializado em música contemporânea. Isso meio que não, é meio que um mito, assim, sabe? Então, eu não diria que teve alguém, assim, ou alguém, né? Algumas pessoas que vieram, não, já experimentar com espaço, não sei o que, já fiz isso muitas vezes. Não, estava todo mundo meio que na mesma, no mesmo barco, porque É, essa é uma outra coisa que é muito discutido no departamento de pesquisa aqui da Academy, que é o departamento de autoridade, né, a questão da autoridade de criação, né? Então, a autoridade de criação de cada evento desse era minha. Eu decidia o layout, eu decidia a dinâmica, eu decidia, né, o que entrava, o que não entrava, né, gerenciando junto com os performers. Então, não era uma coisa completamente livre, que os performers vinham, experimentavam. Não, eles tinham que ainda, né, é uma liberdade limitada, né? Eles tinham que se adaptar àquelas circunstâncias. Então, os performers que eu escolhi, é claro, né, eram performers que eu sabia que tinham interesse nessa coisa de explorar outros aspectos da música, mas não tive critérios, assim, de ter, por exemplo, pessoal do Riot Ensemble, por exemplo, envolvido, que são especialistas em música contemporânea. Mas aí também você pega especialistas em música contemporânea que são completamente congelados em espaços e dinâmicas completamente velhas, né? Então, o que adianta eu ter um especialista em música contemporânea que está acostumado a tocar em Wigmore Hall, né, para um projeto desse? Então, é por isso que eu digo que é uma coisa muito relativa, né, essa questão. Espero ter respondido a pergunta. Fabrício, sem querer estender demais, porque você já tá ficando bem tarde aí para você, né? Mas talvez fechando aqui a nossa rodada, eu acho que a sua pesquisa teve muito embora talvez você não tenha rotulado assim, mas ela tem muito a ver com a pesquisa artística, né? No sentido de que ela é bastante experimental e E ela não existe sem a prática, sem colocar a mão na massa e observar os resultados, né? Ela não existiria sem o diretor artístico ali que vai fazer os eventos e que vai depois analisar a partir da prática, né? Como aí na Inglaterra eles falam practice as research, né? Tem um lado da pesquisa que tem isso, né? Aí eu fiquei curioso, ah, na sua apresentação do trabalho, né? Aí na Academy, né? Como é que o resultado. Primeiro, se assim, você incluiu uma parte do trabalho dos resultados não discursivos, né, não em formato de texto, e se isso é bem aceito, e como é que você estruturou isso dentro da tese, da submission, né, final ali. Você Todo diz esse material de digamos, resultados. você diz os vídeos dos eventos, essas coisas? Eu não sei se foram vídeos, mas e o que não foi em vídeo, por exemplo, também, né? Você conseguiu, ou você teve que transformar isso em narrativa, em discurso verbal? Não, não.
a questão é que os eventos, apesar de ser um grande foco da pesquisa, né, eles foram ainda estudos de caso, né? Então, eles foram parte da metodologia. Então, a produção de toda essa série foi juntamente com a pesquisa conceitual, pesquisa de literatura, pesquisa de campo e tudo mais, foi parte do desenvolvimento metodológico da pesquisa. Então, nesse contexto, o que eu fui requerido de apresentar foram trechos de cada evento que, que eu considerava essenciais para que os examinadores entendessem o que foi cada evento, né? Mas não foi o material final. A finalização da pesquisa, da tese em si, como o pessoal pode ver, né, quem quiser ver lá, é a própria conclusão onde eu coloquei, onde eu juntei, né? Daí foi uma questão de autoria minha, né? De authorial role, não sei como falar isso. Você, não sei se no college né, a questão da tua função autoral, né? Aonde que você podia meter a mão e onde você deixava meio que acontecer sozinho. Então, a minha função era assim, era ter esse controle dos resultados. Então, era ter o máximo de informação possível que eu podia da questão conceitual, da questão da informação, né, do conhecimento adquirido através de literatura, pesquisa de campo e tudo mais, e os questionários, a análise das respostas, os questionários, depois de cada evento. Então, a finalização, o produto final da tese foi, na verdade, a conclusão onde eu juntei essas duas coisas. Né? Eu juntei o que eu tinha achado com relação a palco e performance na pesquisa conceitual de várias culturas, vários períodos, né, várias eras, na verdade, né, onde a música estava inserida, e vendo se o que eu achei no ambiente contemporâneo, produzido hoje de uma maneira completamente experimental, tinha alguma relação com essas práticas muitas vezes não europeias, né, não eurocêntricas, né, que falam, do fazer musical. Então, o resultado final foi, na verdade, uma definição do palco, levando em consideração essas duas grandes áreas, né? E da performance, né? E tem muito mais coisa, né? Muito mais... muito, vai muito mais fundo do que as pessoas imaginam, sabe? Então, eu convido a todos a lerem lá, tá linkado. É realmente eu devo admitir que tem coisa bastante fascinante ali que as pessoas não esperam, assim, tanto de resposta de performance quanto de achados, né, assim, da história do palco como ó, né, um, um elemento de performance, né, criado, não, né, mais ou menos isso, Ótimo. Então, né? a não ser que tenhamos mais comentários ou mais perguntas, E a gente pode só deixar esqueci de o... falar Oi. que no arquivo PDF que eu dei tem todos os links para os projetos de vídeo também, né, que foram produzidos com Legal. esses critérios também de performance, né? Tá tudo linkado ali. Para o meu website, a minha tese tá no meu website porque aqui as coisas demoram bastante para acontecer. Eles ainda não colocaram na Universidade de Londres, eles ainda Ah, provavelmente vai estar não também na British Library também, né? No British Ethos. Library também, mas demora, Vai demora. Então demorar. eu coloquei no meu site porque muita gente estava pedindo. Legal. Então, eu quero agradecer muito sua disponibilidade, Fabrício. Luiz, Tem uma Oi. Luiz, o pergunta. Andrei tem uma pergunta, Ah, só o que ele Andrei, vai escrever desculpa. ele vai Vamos escrever fazer. no chat porque parece que o áudio dele não está funcionando. Ah, então Vamos vamos lá. aguardar um segundinho. Você consegue pôr no chat, Andrei? Eu estou ouvindo, Andrei. Eu tô ouvindo É, Vo- digitar aqui. tenta falar, Andrei. Vocês me ouvem? Sim, sim. Eu Ah, Aham. ouvo. perfeito, perfeito, perfeito. Desculpe, eu achei que não estava funcionando aqui. Até deixa eu habilitar. Bom, enfim, Fabrício, parabéns pela tua pesquisa. É muito gratificante
ouvi-lo, né? Nós já fomos colegas da oficina de Curitiba em 1998, quando o Mário da Silva ministrava suas aulas, né? E fico muito Ah, feliz em te ver concluindo esse grande trabalho. A minha pergunta é bem curta, tá? Bem breve também. Não quero estender aqui porque já foi bastante tempo, né? Uma curiosidade: na tua pesquisa conceitual, você chegou a mencionar ou pesquisar algo sobre o show business? O uso a performance do show business, no caso de grandes palcos, por exemplo, que hoje a gente percebe que tem bandas, grupos musicais que utilizam outras disposições das fontes sonoras, que são, no caso, as caixas acústicas, e também a disposição do público de forma também meio que até semelhante de forma circular, como você apresentou no desenho. Então, essa é só uma curiosidade se tu exploraste esse tipo de literatura na tua tese. foi citado em alguns momentos, sim, né, em situações assim de como o teatro grego se desenvolveu, digamos, né? Até onde isso alcançou, né? É, nas linhas de desenvolvimento dos espaços de performance, dos elementos de performance, né? Mas eu não foquei nisso porque o foco era outro, na verdade, né? Né, naquele estilo de música e tudo mais, tudo mais. Mas tem um capítulo sobre a performer, né? Então, uma coisa que eu fiz foi meio que uma história da gravação do performer, que eu chamei performing in absentia, né? O performer ausente, né? No final, que é uma história assim que começa lá nos palcos do século XIX, como através dos cartazes de venda de radiolas e tudo mais, como que isso chegou até o mundo de hoje praticamente, né? Mas focando mais em como assim, como o performer começou a deixar de ser essencial para que a performance realmente acontecesse. Então foi uma discussão assim, com o advento das gravações e com a alta, por exemplo, a alta individualização, né, que a gente ouve, que a gente vive hoje em dia da música, né, que começou lá com o Walkman da Sony e tudo mais, e que culmina hoje, né, nessa customização total. Qual que é a função do performer disso? Ainda existe um performer, o performer ainda é necessário. Agora, né, se eu tivesse terminado hoje a tese, eu teria incluído a inteligência artificial também, né? Qual é a função do performer? Então, o performer absente, né, pelos critérios tecnológicos, né? Mas não fui dentro do show business porque era uma abordagem que eu teria que ter pego, por exemplo, começado nos Pleasure Gardens aqui de Londres, né? Que o começo do show business como tal foi, na verdade, na mesma época, mais ou menos, das subscription series que existiam aqui em Londres, né? Que eram os chamados Pleasure Gardens, que eram onde as pessoas entravam e passavam um dia ali vendo circo, vendo música, vendo as pessoas fazendo coisas malucas, né? Fazendo esportes, tudo mais, né? Essa foi a origem, né? Tanto dos eventos do BBC Proms, por exemplo, né? O Royal Albert Hall, quando foi construído, ele foi construído com essa ideia do Pleasure Garden, né? Então, o que a gente experiencia hoje na verdade, uma ideia muito antiga e criada lá atrás, né? Então, nesse aspecto histórico, sim, mas não em termos de funcionamento real, né, hoje em dia, né? Uhum. Beleza, Fabrício, Mais ou obrigado. menos isso. Mais alguém? Estou checando aqui um por um aqui para ver se tem alguém querendo falar. Eu acho que não, Fabrício. Agora sim, eu acho. Agora posso te agradecer pela sua disponibilidade, né? Muito legal. Acho que a sua pesquisa, eu tenho uma impressão de que ela é uma semente que pode se desenvolver, pode crescer muito ainda. A partir de onde você deixou, tem espaço para crescer bastante em várias Sim. camadas, né?
esse estudo do palco, de como isso influencia o performer, de como isso influencia a percepção da plateia, da integração com outras artes, né? Enfim, tanto no nível conceitual quanto no nível prático, né? Muito Isso é uma das obrigado. coisas que inclusive, eu cito na tese, na maneira que eu estruturei os eventos, que foram estruturadas de uma maneira que podem ser replicados, né? Hum, Que é importante, né? Não é uma coisa que eu quero que seja única, né? É uma coisa que eu quero que seja replicada, usando os mesmos passos e obtendo resultados diferentes, né? Que eu acho que deveria ser né, a intenção de todo projeto artístico, né? Que explora essa variedade de abordagens, né? uhum, E só que o processo em si, se você seguir o mesmo processo e produzir eventos com o mesmo layout, com as mesmas dinâmicas e tudo mais, porém com um programa diferente, uma abordagem um pouquinho diferente, os resultados já podem ser diferentes, mas eu preciso que alguém faça, porque eu não vou sim, mais fazer não é um nesse método aspecto. Eu científico estou nesse agora, sentido. é, eu tô agora, né, aplicando isso numa esfera um pouco mais comercial, né, com a New Stage Series. Então é outra. Que legal. Eu aproveito para convidar a quem está assistindo, então, para o nossa próxima palestra com convidado externo, que vai ser dia 13 de maio, com o professor Antenor Ferreira, da UNB, que vai falar sobre o filme TAR, Hierarquias de Poder, Política e Regentes. Acho que vai ser super interessante. Super interessante. E para essa tem uma tarefa de casa, que é assistir ao filme TAR, que eu acho que a gente Que fará tem, com que prazer. tem aquela cena fenomenal, né, que foi gravada em um take só nela dando aquela masterclass de piano, né? Sim, nossa, Não, uma lá. sequência de regência ao Uhum. piano, que é, Aham. que é uma sequência de uns 15 minutos em um take, né? Uma coisa absurda aquilo. E vai ficando É, tenso, né? Vai ficando. tenso, muito, cara, que é muito genial esse filme. É verdade. Mas enfim. Mas obrigado pelo convite, espero que tenha sido claro. Se não foi claro, podem me contatar. Quem tiver alguma ideia, alguma pergunta a mais, é só me dizer. Legal. Maravilha, muito obrigada, Fabrício, foi ótimo. Prazer foi meu. Obrigado e bom verão aí em Londres. Ah, obrigado. Luiz, você pode ficar um Tchau, tchau. minutinho depois que o Posso? pessoal sair?